Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o nosso Quero Entender Direito, programa em que fazemos mapas mentais sobre os principais assuntos jurídicos que caem nos concursos públicos, enquanto explicamos todos os detalhes. Eu sou o professor Cirano Cerqueira e hoje vamos falar sobre o Poder Executivo, tema quente de direito constitucional. O mapa mental que desenharemos aqui fica disponível para ser baixado em alta definição no link que você encontra na descrição do vídeo. Aproveite a oportunidade para já deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e aproveitar o cupom de desconto para assinar o Descomplica Concursos no link da descrição. Vamos lá? Antes de tudo, precisamos ter em mente que o nosso país é regido por um sistema presidencialista, em que as funções de chefe de Estado e chefe de governo encontram-se na figura do presidente da República. Tal sistema é oposto ao sistema parlamentarista, em que essas funções são divididas, ficando a função do chefe de Estado com o presidente ou monarca e a função de chefe de governo com o primeiro-ministro, a exemplo do que ocorre lá na Inglaterra. Visto isso, temos então que, no Brasil, o Poder Executivo, em âmbito federal, é chefiado pelo Presidente da República, que o exercerá com o auxílio dos ministros de Estado, conforme dispõe o artigo 76 da Constituição. Em âmbito estadual, o chefe do Executivo é o governador do Estado-membro, enquanto, no âmbito municipal, o Poder Executivo é chefiado pelos respectivos prefeitos. A título de curiosidade, temos que a Constituição traz uma importante regra sobre a perda do mandato dos governadores, segundo a qual, se este assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, perderá o mandato, nos termos do artigo 28, parágrafo 1º da nossa Constituição. Indo adiante, um dispositivo sempre muito cobrado em provas é o artigo 84, que traz a competência privativa do chefe do Poder Executivo em algumas matérias, tais como nomear e exonerar ministros de Estado, exercer a direção superior da administração pública federal e iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na própria Constituição. Vale lembrar que essas funções são elencadas na Constituição, tratando da competência privativa do chefe do Poder Executivo Federal. Através do princípio da simetria, tais funções serão também conferidas aos chefes dos poderes executivos estaduais e municipais, de forma através das respectivas constituições estaduais e leis orgânicas municipais. O princípio citado sugere pela manutenção do Pacto Federativo, de forma a prestigiar os preceitos constitucionais, garantindo que as leis orgânicas e constituições estaduais repliquem os valores constitucionais mais caros ao Estado de Direito. Voltando à já mencionada competência do chefe do Executivo de iniciar o processo legislativo, é importante destacarmos que as hipóteses em que isso acontece estão elencadas fundamentalmente no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Podemos mencionar a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, a criação de leis que disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimentos de cargos, estabilidade e aposentadoria, além da criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Novamente, lembrando que essas disposições voltam-se à administração pública federal, devendo ser replicadas nas constituições estaduais e leis orgânicas municipais, obedecendo sempre ao princípio da simetria. Indo além, cabe ao chefe do Poder Executivo sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pelo Legislativo, bem como vetar, quando achar necessário, ao interesse público ou quando a norma for inconstitucional. Também é de sua competência editar medidas provisórias com força de lei. Sobre o tema, destaque-se que as medidas provisórias são plenamente possíveis em âmbito estadual, desde que previstas na Constituição do Estado e observados os limites traçados pela Constituição da República. Por último, mas não menos importante, precisamos esclarecer as dúvidas que podem existir acerca do impedimento e vacância dos cargos. O impedimento é algo temporário, ao passo que a vacância é definitiva. Nesses casos, a Constituição traz quem serão os sucessores do chefe do Executivo. Quem substitui o presidente nos casos de impedimento e que o sucederá nos casos de vacância é o vice-presidente. A substituição ocorre em casos como licença, doença ou férias, ou seja, casos em que há um impedimento temporário do presidente. Em caso de vacância, não se fala em substituição, mas sim em sucessão. É o que ocorre no caso de impeachment, por exemplo. Quando houver impedimento ou vacância do cargo de presidente ou de vice-presidente, observe o artigo 80 da Constituição. A chamada dupla vacância ocorre quando há vacância do cargo de presidente e de vice-presidente no mesmo período. Serão chamados a substituir em caso de impedimento ou a suceder em caso de vacância, nesta ordem, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do STF.
Se a vacância ocorrer dentro dos 2 primeiros anos de mandato, quem lhe suceder não completará o mandato, devendo convocar novas eleições diretas no prazo de 90 dias. Porém, se a vacância for nos 2 últimos anos, o prazo é de 30 dias para ocorrer eleição indireta. É o único caso previsto na Constituição de 88 de eleição indireta para presidente, hipótese em que será eleito pelos deputados e senadores. Agora que finalizamos, lembre-se também de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações, para não perder nada do conteúdo que disponibilizamos aqui. Aproveite o desconto no link da descrição para assinar o Descomplica Concursos e não se esqueça de baixar o mapa mental de hoje completo. Foi uma honra estar aqui novamente com vocês. Até a próxima!